CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa tarde, Silvano, Percival, João e aos amigos que estão assistindo Arquitetura na Segurança. Sabe que o nome desse programa me faz lembrar da minha formação, sou engenheiro civil, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a junção das empresas de construção com as empresas de segurança, para a gente fazer a coisa certa desde o lançamento do empreendimento. Bons tempos, hein? Valeu, abraço! Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal TT Segurança no YouTube. Estamos aqui para trazer mais conteúdo para vocês, então vamos lá, as regrinhas de ouro. Para começar, se você não está inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve e ative as notificações e aproveita também para já deixar o seu like, o seu gostei, afinal de contas, o Percival, o João foram fazer barba, cabelo para ficar bonitão hoje, para estar aqui trazendo conteúdo para todos nós. A gente pede, pessoal, essas regrinhas porque é muito importante isso para melhorar, né, o compartilhamento das informações daqui para fora, para a gente poder levar esse conteúdo para todo mundo no nosso segmento e além, tá certo? Então hoje estamos aqui com os nossos queridos Percival Barbosa e o João Jauich para falar da arquitetura da segurança, um assunto que eu sou pessoalmente apaixonado. Boa tarde, meu amigo Percival, tudo bem? Boa tarde, Silvano, boa tarde, João, boa tarde aos que estão nos assistindo hoje, muita satisfação que vocês estejam aqui, mas o Silvano hoje nos deu uma boa notícia, uma novidade, que deve ter passado até, inclusive, antes de entrar, que é que nós temos um patrocinador agora, né? Não é isso, Silvano? É isso então, aí. E o patrocinador é a Haganah. Isso. Né? E com o nome que a Haganah tem no mercado, tá certo? É uma honra para nós que ela esteja patrocinando esse assunto e mostra que ela também está ligada, tá certo? Em inovações, em novas formas de pensar a segurança. É isso parabéns, parabéns para a Haganah, meu agradecimento aí ao patrocinador. Perfeito. E boa tarde, meu querido João Jauich, o homem das vogais. Boa tarde a todos os colegas aí do painel, boa tarde aos assistentes. Vamos mais uma vez procurar aqui compartilhar conhecimentos e conceitos para que a gente possa cada vez mais valorizar o nosso mercado. É isso aí. Vamos lá, Percival. Qual é o assunto que o senhor vai lançar sobre a mesa nessa tarde? O que nós vamos lançar sobre a mesa é a continuidade, né, dessa nossa abordagem da segurança através da arquitetura. Né? Então, a gente estava até
debatendo e conversando antes da live, tá certo? Os edifícios e os espaços, eles existem para se relacionar com as pessoas, tá certo? As pessoas têm que se relacionar com os edifícios para as várias coisas que elas fazem na vida, tá certo? Para morar, para trabalhar, para se divertir, para uma série de coisas. Então, quando você projeta um edifício, e quando você projeta um espaço, você tem que ter a consciência e esperar que as pessoas se relacionem com ele, e as decisões que você vai tomar em termos de projeto vão determinar as maneiras, as possibilidades desse relacionamento. Tá? Então você vai, por exemplo, classificar os públicos que frequentam o seu edifício. Né? Então, por exemplo, quem são frequentadores legítimos? Quem não são? Quem não é? Quem são, por exemplo, se você pegar uma igreja não tem controle de acesso. Uma igreja é aberta. Você entra se quiser, tá certo? Ao contrário de um banco, por exemplo, tá certo? Então, o projeto do edifício permite ou não certos tipos de relacionamento. Esses relacionamentos que as pessoas, os públicos, estabelecem com os edifícios vão determinar as questões de tecnologia e procedimentos que são complementares à arquitetura de segurança. Então, se você se defronta num edifício com uma catraca, você sabe o que você tem que fazer antes. Tá certo? Se você se defronta com uma cancela, se você se defronta com uma porta, você sabe o que você tem que fazer antes para poder adentrar aquele edifício, se você for um usuário legítimo. A tecnologia... Defina um usuário legítimo, por favor, porque a gente sempre fala disso, né? Outro dia me perguntaram o que é um usuário legítimo. É que tem a legitimidade para usar aquele espaço. Então, por exemplo, se for um edifício residencial, são os moradores. Sejam proprietários ou sejam prepostos por contrato de aluguel, por inquilinos. Eles têm o direito de usar aquele espaço. Se for um CPD, tem as pessoas que trabalham naquele CPD que têm a prerrogativa de usá-lo, que são legítimos usuários. Tá certo? Os outros usuários têm que ser tornados legítimos quando devem acessar esse local. E isso aí entram as barreiras, entram as tecnologias, entram os procedimentos, né? As portarias, as pessoas, os vigilantes, os controladores de acesso e etc. Para tornar o uso legítimo. Se for uma igreja, é aberto. Mas como cada espaço demanda um comportamento que você conhece antecipadamente, em qualquer lugar do mundo que você esteja, se você se defrontar com um certo edifício, você sabe a regra geral de como você deve se comportar naquele lugar. Você pode desconhecer procedimentos detalhados, mas a regra geral de comportamento você sabe. Você sabe, por exemplo, que numa igreja você vai se comportar de forma humilde, de forma contida. Você entra numa igreja para isso. Se o sujeito entrar numa igreja como uma escola de samba, ele vai ser notado. Então isso, para segurança, é fundamental, porque você consegue notar comportamentos diversos, que podem ser legítimos ou não. Perfeito. Tá certo? Então é mais ou menos assim, não sei se eu te respondi. Não, mais ou menos não. Entrou na especificidade do negócio, tá ótimo. Então, mas é mais ou menos assim. Então, quando você define o propósito do edifício, junto vem definido quem são os usuários legítimos. Você tem que conhecer bem isso, inclusive para projetar as barreiras, para colocar a tecnologia
que vai permitir essa transição de legitimidade, vamos dizer assim, entre usuários legítimos e não legítimos. Uma praça pública, o público todo, a população toda é legítima. Entendeu? Porque é pública. Quando é privada, a legitimidade está especificada no propósito do edifício. E, Percival, pegando carona nessa sua conceituação muito bem feita, mesmo a praça pública, mesmo os espaços públicos, têm regras. Não é só porque é público que você pode, por exemplo, fazer xixi ali na frente de todo mundo. Há regras a serem cumpridas, mesmo público. Enquanto sociedade, temos uma regra a ser cumprida. E eu vejo que um pouco dessa visão começa a ser ampliada, começa a ser percebida agora. Hoje em dia, com esse tal novo normal após pandemia, nós temos conceitos de arquiteturas que foram revisados ou foram até mudados para entender como vai se projetar um novo escritório agora com o tal distanciamento social. É importante que essas situações sejam realmente consideradas. Eu gosto muito quando você fala, Percival, de que a arquitetura, se me corrija se eu estiver errado, é a forma, não é isso? É a forma de como nós vamos contextualizar aquele ambiente que vai nascer. E se nós pegamos desse momento, do nascedouro desse ambiente, desse novo local, onde haverá convívio de pessoas, para estabelecer a forma de convívio, a regra de convívio, isso vai nascer de uma maneira muito tranquila. E eu vejo que aí nesse ponto, nessa mudança de consideração, que a arquitetura de segurança, que o assunto segurança começa a ter um grande valor, começa a ter um grande destaque. Com essas novas situações de começar a entender desde o início como isso pode influenciar, para justamente fazer o que você falou no início, Percival, tem que interagir com as pessoas. Não é para barrar, não é para dificultar, não é para trazer talvez um desconforto, mas mais conforto de convivência, mais qualidade de vida, de acordo com as regras e com os requisitos tecnológicos que foram implementados nesse novo ambiente. E assim, continuar conversando, interagindo com as pessoas. Você tem toda a razão, João. O que você falou é muito correto. Essa interação, ela não precisa ser desconfortável. Pelo contrário, o desconforto, na minha visão, ele trabalha contra a segurança. Uhum. Porque com um ambiente correto, você consegue executar um procedimento seguro. Num ambiente confuso, desconfortável, desprotegido, é mais difícil fazer isso. Certamente. Porque as pessoas... Eu tenho uma opinião que ela é o seguinte, quem gosta da bagunça ou da falta de organização é justamente quem gosta de burlar, né? Então você vai numa empresa que é tudo meio bagunçado, as documentações não estão claras e tal, é porque tem alguém querendo fazer alguma coisa que não deve ali dentro, por isso a manutenção desse ambiente. E quando a gente fala de ambientes públicos, privados, não importa, mas a gente está falando de não trazer luz para a segurança para aquele ambiente, né? E pode ser desde uma luz de verdade, né, até, de fato, conceitos arquitetônicos, eletrônicos de segurança. A ideia de você não fazer isso é justamente você facilitar, né, que algo de errado ou não, algo tão bom, aconteça, né? Então, mas a beleza disso, Silvano, é que quando você tem um ambiente organizado, você espera um certo tipo de comportamento das pessoas. E um comportamento diverso, ele será notado. Senão a inteligência artificial não funcionaria. Para que serve? Como o João falou, a praça, o acesso à praça é público, mas existe uma regra de comportamento. Um comportamento diverso, ele vai ser notado. Mas como você determina o que é um comportamento diverso? A inteligência artificial, a tecnologia, é isso que ela tenta fazer. Ela tenta notar o que é diverso e chamar atenção para o que é diverso. E você lendo isso como usuário, você sabe que você não vai fazer xixi na praça, que isso pode ser notado, e isso pode ser punido. Então isso te dá uma prévia de comportamento que para a segurança é excepcional.
Não é o que está explícito, é o que está implícito. Exatamente. É o que está implícito. Percival, e o que nos remete aos pilares do CEPTED. Isso, Não é isso? justamente. O ambiente favorece o controle de ação natural, favorece a territorialidade, a manutenção, que é importante. A luz não pode estar queimada, o jardim não pode estar sujo, a calçada tem que estar sinalizada. São os pilares que nos favorecem a prevenir um crime através desse desenho arquitetônico. São Exatamente. Por isso que são pilares, né? É isso. O Silvano citou agora há pouco. Um ambiente bagunçado, tal, quem gosta disso é porque, eventualmente, é mais fácil burlar. Tá certo? Não é notado, não será notado. Não será notado. Se estiver organizado, qualquer comportamento diverso é notado facilmente. Sim. E aí é fácil programar uma inteligência artificial numa câmera se você sabe qual é o comportamento diverso que você não deseja. Tá certo? Então, exatamente. Então, a organização, o projeto, o desenho do ambiente, ele favorece tudo isso. Ele trabalha, inclusive, a favor da própria tecnologia. Na verdade, a tecnologia se incorpora à arquitetura. Eu diria que o ambiente até convida a esse comportamento, né? Justamente. Intrinsecamente, convida a esse comportamento. Fica implícito que você não pode fazer de outro jeito. Certamente. Entendeu? Fica implícito isso. E a beleza é essa. A beleza é o que está implícito, não o que está explícito. Exatamente. E essa ruptura que eu começo a enxergar é que a segurança deixa de ser vista como algo forte, impactante, cheio de regras, negativos, feio, violento. Pelo contrário, ela deve se relacionar trazendo esse bem-estar para as pessoas, trazendo a qualidade de vida. Porque se não houver essa organização, o que vai acontecer é uma série de infortúnios, uma série de incomodações que vão trazer uma qualidade péssima de vida para aquele ambiente, seja de moradia ou de comércio, de trabalho. Então a regra vai trazer justamente esse ambiente saudável para se viver. Né? E não tenha dúvida que um edifício que é saudável é bom para ele mesmo e é bom para a cidade também. Ele é bom para a cidade. Repercute justamente nessa situação. Repercute na cidade. Né? O Roberto Costa e o comandante Luca, eles falam bastante sobre isso, né? Você ter uma atitude segura não quer dizer uma atitude com menor liberdade, não quer dizer uma atitude mais infeliz, muito pelo contrário. Uma atitude segura, uma vida segura te dá muito mais liberdade de fazer as coisas do que o contrário, né? É um conceito que é importante que seja entendido, né? Porque quando a gente fala de segurança, as pessoas já pensam em grade, já pensam... Ok, existe uma questão da barreira física e dos processos, mas o fato de você ficar na sua casa, na sua residência, sabendo que você está tranquilo, né, sabendo que você pode ficar em paz, cara, isso sim é tranquilidade, é paz, né? Na própria rua, Silvano, tá certo? Você andar pela rua de uma forma tranquila, tá certo? Porque, é verdade. Tá certo? Isso repercute na segurança. Você sabe, Percival, uma curiosidade que me veio agora à minha memória, eu participo de um CONSEG, sou membro, sou vice-presidente de um CONSEG, e nesse CONSEG eles são subdivididos em núcleos de ação local. Um dos núcleos muito atuantes que traz aquele conceito da Polícia Militar de vizinhança vigiada, vizinhança solidária, uma das ações principais que eu vejo acontecer quase que naturalmente do grupo de pessoas, moradores, que não tem nada a ver com a área da segurança, é a questão de iluminação, limpeza e o ajardinamento. Eles dão a paisagem, colocam um vaso, flores coloridas, pintam os muros das praças, dão uma forma de vida muito gostosa e eles trazem resultados, alguns de informação boca a boca, outros com números da redução da criminalidade. Um espaço que era usado indevidamente passa a ser usado devidamente. Que é o conceito da territorialidade. Exatamente, Ou seja, exatamente. Um ambiente organizado e bem cuidado, tá certo? Ele previne uma ação agressora. Perfeito. Porque a ação agressora é mais facilmente notada. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, se o agressor
assume um comportamento diverso do que seria o normal naquela situação, e não precisa estar escrito. Você olha e quase que você sabe qual é o comportamento normal. Exato. Ou seja, o ambiente interage. Né? O ambiente interage. O ambiente, ele significa para você. Sim, sim. Em qualquer lugar do mundo que você tiver. Qualquer lugar do mundo. Se você se deparar, vamos dizer, com uma sinagoga, uma mesquita, com uma igreja pentecostal, uma igreja católica, você pode não ser, sei lá, um judeu, um muçulmano ou um católico, mas você sabe que existe uma regra de comportamento naquele local. Certamente. Tá certo? E você um espaço para reverência. Isso, e você assume isso. Qualquer coisa diferente disso vai ser notada. Exatamente. Ok? Se você vai a um estádio de futebol, por exemplo, você sabe como se comportar naquele estádio. Às vezes, né? Não. Alguns extrapolam. Não, mas saber sabe, né? Se comportar. Saber sabe. Mas não executa, né? Quando extrapola, é notado, não? Isso. Tá certo? Isso. Então, o que acontece? Antes, provavelmente, a gente ia nos estádios, quase não tinha, acho que não tinha nem catraca. Ia com a família. Ia com a família, comprava o ingresso e entrava. Entregava o ingresso para alguém ali na porta, não tinha nem catraca. Hoje, se você for olhar, parece uma barreira de aço. Tem catraca e a revista pessoal. Exatamente, né? Entendeu? Então, você vê, como você não pode reformar o estádio, tá certo? Você não pode mudar a arquitetura do estádio, você começa a colocar barreiras arquitetônicas. Por quê? Porque o público muda, a cultura muda, o comportamento muda socialmente falando. Tá? Então é muito importante, por exemplo, no caso de empreendimentos, tá certo? Que os empreendimentos tenham uma certa flexibilidade para essas mudanças. Que essas mudanças não sejam drásticas quando ocorrerem. Tá certo? Então os espaços têm que ser pensados com uma certa flexibilidade, eu diria assim. Tá certo? Porque encontramos muitos edifícios hoje em dia, tá certo? Se você for adaptar o CEPTED, a arquitetura da segurança nesses edifícios, já construídos há muito tempo, às vezes é muito difícil fazer. Às vezes é muito difícil. Sempre é possível, né? Porque a gente tem a arquitetura da segurança inclui a tecnologia, inclui a eletrônica, né? Incorporada, né? Então, às vezes você consegue, com uma evolução tecnológica, resolver problemas de adaptação que não seriam possíveis sem a tecnologia. Certamente. Certo? Então, a tecnologia faz parte desse conjunto, né? Estou falando de tecnologia, estou falando de eletrônica, sistemas eletrônicos, etc. Então, isso tudo faz parte de um conjunto. E a tecnologia tem essa vantagem da flexibilidade. Tá certo? A arquitetura, nem tanto. Tá certo? Então, é um conjunto de pesos, né? De pesos e medidas que você equilibra num ambiente e você tem esse ambiente o mais seguro possível. Né? Que é o objetivo, como diria o Itan, né? O mais seguro possível. O mais seguro possível. É isso mesmo. Então, esse conceito, a gente conseguir levar isso para quem está nos ouvindo aí, assim, estamos falando de uma forma bem genérica, né? Ele pode ser aplicado a praticamente qualquer situação que você tenha. Sim. Num edifício. Porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui tem alguma situação em que ela está envolvida, ela nunca olhou dessa forma, mas às vezes se ela olhar dessa forma, ela encontra uma solução para um problema que ela não via como resolver. Exatamente. Sair um pouco do conceito das situações que estamos acostumados hoje em dia, né? Isso, é uma visão exatamente. Superficial, fora da caixa, como costuma se dizer, para poder, e baseado nesses pilares de CEPTED que são bastante interessantes. Isso, exatamente. Basta olhar com atenção, não é nada difícil, basta ler com atenção
e passar a enxergar, ou tentar enxergar como que poderia ser doravante, a partir dessa observação, como ele pode construir esse tipo de coisa. Não só em condomínios, né, Percival? Qualquer tipo de edificação. Edifícios, condomínios horizontais, residência, praça, CDs, enfim. Estação do metrô, qualquer coisa. Nós vemos algumas estações modernas com alguns conceitos nesse sentido. Então, de recepção, de direcionamento de acesso. Shopping centers, por exemplo. Shopping centers, hoje, shopping centers e o comércio, em geral, eles estão suando a camisa para encontrar um novo formato após essa pandemia. Eles estão suando a camisa. Tá certo? Se você procurar aí nas redes, você vai ver o que tem de publicações e de lives, etc., sobre o novo normal do comércio, que inclui os shopping centers. Tá certo? Não tenha dúvida que a arquitetura está dentro desse novo normal e a arquitetura vai fornecer ferramentas indispensáveis para os shopping centers, para o comércio, para o varejo, em termos desse novo normal, vamos dizer assim. Então, isso, a gente pode contribuir muito com isso, divulgando esses conceitos. Tá? Eventualmente, alguns desses edifícios nem estavam já preparados para o normal anterior, quanto mais para o novo normal. Percival, João, o pessoal aqui no chat, eu estou dando uma sapeada no chat. Primeiro que o nosso amigo Itan está aí acompanhando a gente. Abração para o Itan. Outro. E o pessoal está comentando justamente sobre isso, né? O Cirão fez uma pergunta em que ciclo de vida que está a arquitetura da segurança. Isso é uma pergunta genérica, mas é legal pensar sobre isso, né? Em que estágio de maturidade nós estamos com relação a isso. Mas o Sumante pergunta qual a tendência dos edifícios comerciais em face ao Covid na questão de como no enfrentamento, né? E aí eu acho legal pensar assim, não só no enfrentamento, mas a gente está entrando, a gente ainda vai ficar combatendo isso faz tempo, né? Por um bom tempo ainda. Mas a gente vai ter protocolos que vão continuar por muitos anos ainda, né? Porque se a gente hoje tem que falar que não pode mais um bater no cotovelo no outro, tem que ter espaçamento, isso não vai voltar tão cedo de volta, isso vai ficar um bom tempo, né? Ainda dentro da nossa cultura. E talvez mude de vez isso, nunca mais volte a ter, né? O que vocês sentem, pensam e estão vendo sobre isso? Veja, Silvano, isso tem uma outra contrapartida. Se você precisa de mais espaço por pessoa dentro de escritórios, tá certo? Da mesma forma, muitas pessoas vão adotar home office. Você vai precisar de menos pessoas no escritório também. Tem empresas grandes que estão simplesmente adotando home office 100%. Todos os funcionários estão em casa. Ou até o revezamento, né? Uma equipe vem um dia, outra equipe vem no outro dia. E aí você consegue projetar os ambientes para menos pessoas. Mais espaço. Mais espaço entre elas. Tá, e vamos ser francos, né? Você empilhar pessoas dentro de um escritório não era uma coisa muito agradável, de qualquer forma. Com ou sem pandemia. Tá certo? Então é preciso ver deste novo normal o que já não era normal, só que ninguém via. Ninguém prestava atenção. Né? Hoje vai se prestar muito mais atenção nisso. Porque, não sei, até que surja uma vacina, vamos dizer assim, essa questão de contaminação, vão haver recontaminações sucessivas até que a sociedade toda esteja isenta, né? Já tenha adquirido a imunidade, tá certo? Mas essas ondas vão continuar. E mesmo a vacina, quando houver a disponibilidade dela para um grande número, ou para a população inteira, no caso, também será um outro problema, né? Então vai se levar muito tempo nisso.
mas, na minha opinião, chamou atenção para vamos dizer assim, uma questão da qualidade de vida, tá certo? Dentro de edifícios fechados, né? As tais caixas de vidro com ar-condicionado central, tá certo? Chamou atenção para a qualidade de vida nesses edifícios. Isso tem tudo a ver com a segurança. Tudo. Tudo a ver. Inclusive, você deve notar, o João pode falar com mais propriedade do que eu, o trabalho da segurança nesse isolamento, nessa pandemia, foi reduzido. Você tem, sei lá, pelo menos 50% a menos de acessos nos edifícios. E vai ter assim. Percival, era um ponto que eu gostaria de comentar, sim. Isso, por favor. Apesar de eu ter tido um exemplo muito focado num grande cliente que atendemos, ele foi um laboratório muito interessante, onde o pessoal da segurança e da limpeza, que estão listados entre os serviços essenciais da nação, tiveram uma ressignificação, pelo menos nesse contrato que estamos falando, onde, apesar da diminuição em quantidade, aumentou mais algumas etapas de trabalho, seja no que diz respeito à limpeza, a forma como vai se manter o asseio e depois a conservação desse local asseado, como também no critério de acesso, que há agora também a aferição da temperatura, onde em alguns lugares quem executa são a linha de frente, são os homens da vigilância, da segurança. Já ocorreu comigo isso. Exatamente. Então, houve uma ressignificação importante nesse sentido. Vi com bons olhos, porque eu gosto muito de tratar com pessoas. Pudemos, de alguma maneira, participar, contribuindo com esse treinamento das pessoas, e isso mudou também bastante a forma de eles se enxergarem, tá certo? Há um trabalho grande da gestão em lembrar que são serviços essenciais, profissionais essenciais, e que, de acordo com essas novas características, passam a ter um grau de importância, um grau de relevância, eu diria, na altura deles. Né? Talvez antes eram um pouco menos prezados, mas agora estão sendo mais prezados ainda na sua atuação do dia a dia. Então, além da tecnologia, dos conceitos de procedimentos e até arquitetônicos, também o pessoal, as equipes de segurança nessa nova situação, que faz parte de um contexto como um todo, que estamos aqui chamando de arquitetura de segurança, passou a ter uma importância ressignificada. E como tal, as pessoas que trabalham nisso aqui também se sentem muito melhor nesse sentido, proporcionando, entregando ao seu cliente uma melhor qualidade de trabalho. Sem dúvida nenhuma. Isso vai ocorrer. O trabalho vai se reequilibrar. Em outras funções, tá certo? Na valorização das pessoas, na verdade, a arquitetura da segurança é para pessoas. Claro. Tá certo? As pessoas são o ponto de partida da história. Sim. Aquela questão de quem é legítimo, quem não é legítimo, é só isso. Tá certo? Então, essas pessoas, tá certo? Elas vão reformular a sua maneira de trabalhar. E elas serão valorizadas. Porque não há outra saída. Né? Tá certo? Então, é aquilo que a gente disse. Será que isso já não seria o novo normal antes de acontecer a pandemia? Deveria ter sido. A gente só estava demorando para acordar, né? A pandemia veio sacudir certas estruturas, tá certo? E acordar as pessoas para a valorização das próprias pessoas, evidente. Isso. Foi aquele balde de água gelada jogado às 5 da manhã no inverno, né? E isso vai refletir na arquitetura, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Não se pode mais trancafiar um porteiro 24 horas por dia num espaço 2x2. Entendeu? Não é possível isso. Já não era antes. Agora ficou evidente. Né? Então a arquitetura tem que se adaptar a isso. Né? Porque a necessidade de segurança continua. Tá certo? Sempre. Isso não desapareceu. Tá certo?
E isso... A própria natureza nos ensina isso daí. Exatamente. Né? O conceito de segurança sempre foi presente. É fundamental, né? Desde você acender uma fogueira na porta da caverna. Tá certo? Para espantar animais. Né? Então, a segurança vem com a evolução humana, né? Faz parte da humanidade, né? Do ser humano. Né? O ser humano tem um instinto de segurança. Sim, sim. Né? Tá certo? Silvano, então, será que respondemos aí, Silvano? Cara, eu acho que sim. Eu gostaria de saber, por exemplo, agora, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de CEPTER, quando a gente fala desses tipos de conceitos, né? Até que ponto vai a responsabilidade do usuário e até que ponto vai a responsabilidade do mantenedor? Ou seja, tem que pôr o álcool gel, mas não tá botar o álcool gel, os caras não usam, né? Mas tá inseguro, legal. Aí o cara vai lá, faz uma porta de vidro bonita, com eletroímã, com controle de acesso, o cara abre para passar e deixa todo mundo passar, né? Como a arquitetura consegue ajudar a coibir esses abusos, esses vacilos, sabe? Eu costumo comentar sempre, quando estou em contato com as pessoas, que a responsabilidade ela é compartilhada. Cada um tem um quinhão de responsabilidade, seja como executor, seja como usuário. Se há regras sinalizadas, descritas, cabe ao usuário acatar, conduzir-se por aquelas regras. Cada um tem uma responsabilidade, por isso que a chamo de responsabilidade compartilhada. É difícil estabelecer exatamente o ponto de divisão, mas que todos, absolutamente todos, têm a responsabilidade. Eu estou muito convencido dessa questão. Eu acho que é esse exercício que nós temos que enaltecer, às vezes, inclusive, em alguns locais, em alguns condomínios, que é mais comum a nossa atuação, nós sugerimos um endomarketing antes de começar a colocar em prática alguns novos conceitos de segurança, para que eles sejam passados de maneira simpática e que sejam entendidos como uma qualidade de vida, uma elevação na qualidade de vida dos usuários. Mas a responsabilidade é de todos. Não dá para deixar na mão da equipe de segurança, como enquanto sociedade não dá para deixar somente na mão da polícia alguma ação se a gente não der algum tipo de informação. Aliás, é um dos grandes conceitos nesse programa que eu falei da vizinhança solidária. Eu, como morador, dou a informação de placa, o que está acontecendo, alguma imagem, coisa desse tipo, para que a polícia, baseado nas suas regras, possa, então, iniciar uma investigação, possa atuar, mas eu dou a informação, ou seja, tenho a minha responsabilidade, tá certo? Assim como sempre lembrado nas nossas reuniões do artigo da Constituição Federal, 144, a segurança é um dever do Estado e um direito, uma responsabilidade de todos. O Estado tem o dever, mas a responsabilidade é compartilhada por todos os membros da sociedade. Entenda dessa maneira. Então, Silvano, quando a gente está fazendo esse trabalho de segurança e a gente visita edifícios, etc., uma parte do trabalho, obviamente, é conversar com as pessoas que trabalham lá, tá certo? Sejam vigilantes, porteiros, controladores de acesso, etc. A gente conversa com essas pessoas e a gente normalmente pergunta como que elas fazem o trabalho delas, quais as funções que elas cumprem, como que elas executam os procedimentos que elas estão instruídas a fazer, né? E, claro, quando você está fazendo isso na condição de consultor, né, via de regra, o pessoal conta para a gente a coisa perfeita, como se funcionasse como um relógio suíço, tá certo? Quando a realidade é completamente diferente. E muitas vezes eu olho em volta, exatamente aquilo que você citou, Silvano, e o sujeito me descreve um procedimento que ele executa, e eu olho em volta e vejo que ele não tem condição de executar aquilo que ele falou que executa. Isso é muito comum, né? É muito comum, porque a arquitetura não permite que ele faça isso. Tá? Então, por exemplo, se você tem um problema de condôminos ou de moradores, né, relaxados, que passam por um portão e largam o portão atrás aberto, tá certo? Eu recomendo que você
automatize o portão ao invés de tentar educar os moradores. Eu recomendo que você tenha sistemas que previnam as falhas humanas. Porque as falhas humanas vão continuar existindo. Até porque, como diz o pessoal da rádio, né, o público é rotativo, né? Isso. Quando você chega numa equação em que a galera já está ok, numa vibe legal, muda um funcionário, muda um condômino qualquer, seja residencial corporativo, e que ele tem que entrar, né, na vibe da galera, na mesma equação que todo mundo, né? Exatamente. Então eu recomendo que você projete a arquitetura e os sistemas, e tudo depende do edifício, e tudo depende do qual público que você está atendendo, como a gente falou, do propósito do edifício, mas que você projete contando com a falha humana. Que você não confie na educação das pessoas, no treinamento das pessoas. Porque as pessoas podem falhar. A gente pode parecer meio cruel, né? A gente fala dessa forma, né? Não confiar. É verdade, mas é fato. Não é cruel, é fato. É para o benefício delas mesmas. Tá certo? Então, projete sistemas, projete arquitetura que cubram as falhas humanas, que podem existir. E outras podem ser falhas não intencionais, mas podem ser falhas intencionais. Né? E aí que mora o perigo. Nas falhas intencionais é que o agressor, o criminoso, vai agir. Perfeito. Tá? É aí que ele vai agir. Isso pode representar 1% dos eventos. Mas esse 1% é o principal. É o 1% que a gente quer coibir, né? Porque é o que faz o estrago. O Silvano, que trabalhou anos com controle de acesso, ele sabe. 99% das pessoas que a gente controla o acesso não precisaria de controle de acesso. Sim. Porque elas vão lá trabalhar e vão embora e recebem o salário e acabou. Elas só vão fazer isso. Elas são boas pessoas. Tá certo? O problema é o 1%, a exceção. Existe uma questão aí, por exemplo, a gente podia aproveitar esse momento, dar uma devagada rápida, né, falando um pouco de barreiras, esse conceito de barreira normalmente aberta, a DICOM, por exemplo, tem, né, que é um conceito que eu acho fantástico, mas a aplicação no nosso mercado é um pouco mais complicada, né, há critérios, há locais, né, como toda novidade, né, mas é uma que opera dentro dessa questão, né? Você só gasta energia quando é para segurar quem não pode. Você só fecha a porta, gasta energia mantendo a porta fechada quando a pessoa não pode entrar, né? Já que a grande maioria vai poder entrar. Então, se ela pode ou não entrar, depende daquela legitimidade que a gente falou. Então, alguém tem que dizer para a porta quem é legítimo. Tá certo? Perfeito. Exatamente. E isso tem que acontecer. Então, existe um espaço de interação nos edifícios entre o público, a rua, e o privado lá dentro. Esse espaço de interação, que eu particularmente chamo de bloco de acesso, que não precisa ser exatamente um bloco, um paralelepípedo, né? Mas é um espaço isolado onde não só a tecnologia aplicada, mas o controle de acesso natural do septer. Porque você direciona a pessoa para onde você quer que ela vá, para que ela seja devidamente controlada. E aí, a barreira pode estar normalmente aberta, normalmente fechada. Tá certo? Tudo E se ninguém respeitar, aí usa o paralelepípedo mesmo. Se ninguém respeitar... Tá na cabeça. Então, tudo é uma questão de equilíbrio e custo, né? Se ninguém respeitar, você começa a ter que colocar vigilantes. O custo sobe. Tá certo? É tudo equilíbrio, é um equilíbrio de coisas. Tem um equilíbrio ideal. Esse equilíbrio ideal é o que custa operacionalmente menos.
Legal. Exatamente. Eu vejo também que o ambiente pode começar a induzir as pessoas a esse novo comportamento. Certa vez, recentemente, inclusive, eu passei quase 1h30 observando o bloco de acesso, como diz aí o Percival, de várias catracas, uma linha de catracas, que ficavam todas abertas. E elas só se fechavam diante de uma anormalidade. Tá certo? Fiquei olhando ali para poder entender um pouco essa questão e pude, talvez, dessa pequena experiência, dessa pequena vivência, tirar um pouco dessa conclusão, de que o espaço induz as pessoas a observarem algum determinado comportamento, um novo comportamento. Antigamente a barreira estava à minha frente e eu precisava desbloqueá-la. Hoje inverteu, ela é bloqueada diante de uma anormalidade. Caso a minha identificação, normalmente por biometria, por leitura facial ou aproximação do meu cartão, ela não vai me identificar como uma pessoa legítima para poder adentrar e a barreira se coloca à minha frente. Aí alguém vai precisar tomar alguma atitude para poder legitimar a minha entrada. Então a barreira fica aberta. É um grande banco que adotou esse critério, bastante interessante. Se eu não me engano é Digicom, quase certeza que é Digicom o sistema mesmo. Bastante interessante, mas um desafio, porque requer cultura. Mas como é um prédio comercial, cuja regra é uma só, fica mais fácil aculturar essas pessoas. Diante de uma residência, as personalidades são mais divididas. Não tem um chefe, né? Todos são chefe ali, né? Todos são donos. Fica um pouco mais complicado, tá certo? Uma vez presenciei um condomínio de um amigo, onde eles tinham uma integração muito grande. O salão de festa era usado, vejam vocês, para as festas de integração entre moradores, não com estranhos. Então era festa junina, dia dos pais, dia das crianças, qualquer motivo. O pessoal de domingo descia para ver, os maridos desciam para ver jogo, fazer churrasco, todos do prédio. Era extremamente fácil reunir-se, entender um conceito, aplicar o conceito, todos adoravam o conceito. Era uma convivência quase que familiar, né, que passei a enxergar como um ideal, né, se o prédio convivesse em família, porque vivem famílias, né, só dividido por paredes e lajes, se vive em família, a ideia de aplicação desse tipo de novos conceitos seria muito melhor. Muito melhor. Inclusive de um deles que a gente falou aí uma vez, que foi a portaria autônoma, né, onde o morador libera a entrada, desde que tenha a plena consciência de que a liberação dele pode comprometer a todos que moram naquele condomínio. Então, é um passo a ser dado. Mas eu confio nesse passo, sabe, pessoal? Eu confio nessa evolução aí, diante até de algumas situações que nós estamos vivendo hoje no dia a dia. Então, mas você sabe que o fato de o condomínio, vamos dizer assim, falando especificamente em condomínio, se transformar numa comunidade, vamos dizer assim, onde todos se reconhecem, né? Então, poxa, tá aqui o João, eu sei que ele mora lá no 5º andar, é o João, tal, é o Percival, mora no 1º, e assim por diante, o Silvano mora no 10º andar. Isso é septed também, que é a questão do controle de acesso natural. Um estranho será notado. Imediatamente. Sim. Se você remeter isso para filmes americanos, por exemplo, é o tal forasteiro, que chega na cidade e todo mundo sabe que ele é forasteiro. É verdade. Eu vivi isso aí certa vez num curso que fui fazer lá fora. No último dia era visita. Eu fui visitar um local que o pessoal nos deixou lá para poder conhecer. Eu vi uma construção de uma casa muito bonita. Eu gosto de apreciar construções. Fiquei ali olhando por uns 4 minutos. Encostou uma viatura atrás de mim perguntando se podia me ajudar. Justamente. As pessoas, percebendo que eu não era do local, acionaram e ele veio me atender, por assim dizer. Muito gentil. Isso para os condomínios é fundamental. Criar essa convivência, vamos dizer assim. Certamente. Você não precisa ser melhor amigo do seu vizinho. Né? Você precisa apenas conhecê-lo. Claro. Até para ajudar. E você não precisa, talvez, nem conviver com o seu vizinho. Na verdade, você precisa reconhecer o seu vizinho como seu vizinho. Sim. Tá certo? Claro. Como um sujeito que mora no mesmo lugar que você. Se
Se todos se reconhecem, tá certo? Qualquer forasteiro vai ser identificado imediatamente. Quem é esse cara? Essa da cultura é tão forte. Eu tenho um grande amigo que ele teve no Japão lá um tempo atrás e foi conversar com educadores lá. E ele reparou que crianças de 9 anos andando sozinhas em turmas de 5, 6 no metrô, entrando e saindo do metrô, indo para a escola, voltando. Ele abordou um educador lá para entender como é que isso aí funcionava, né? Qual que era a segurança do negócio. Ele falou, não, aqui a gente dá muito valor para a criança, tal, tanto que aqui, se uma criança estiver andando na rua e um adulto parar para falar com ela, muito rapidamente outro adulto vai parar do lado e perguntar, você conhece essa pessoa? O que ele está falando com você? Né? Tá tudo bem? Dado a questão da cultura, né? Do zelo, da segurança, isso é segurança extrema, né? Super importante. Então, quando você consegue transferir isso para dentro do empreendimento que você está, seja comercial ou residencial, aí realmente fortalece demais os laços, fortalece demais a situação, né? Esse é o objetivo primordial do negócio. E João, me diga uma coisa, me responde. Qual é o objetivo da tecnologia, de qualquer sistema de segurança, se não é reconhecer uma pessoa e agir de acordo? Legitimar. Qualquer sistema, câmeras, qualquer sistema. É reconhecer uma pessoa, uma situação, se você extrapolar para incêndio, outras situações que não envolvam pessoas, mas é reconhecer uma pessoa e agir de acordo com esse reconhecimento. Então, lá na cidade lá que você parou nos Estados Unidos, o xerife que parou o carro lá atrás de você e ofereceu ajuda, se ele soubesse, se ele achasse que você fosse uma pessoa não bem recebida ali, ele ia colocar você no carro, ia levar você no limite do município, deixar você lá na estrada e pedir para você não voltar mais. Ele iria fazer isso, tá certo? Eu tive um caso muito interessante de um amigo meu, com quem eu trabalhei, inclusive, na segurança, que ele tinha cara, só para não perder, se o cara tivesse abordado o João e soubesse quem é, ele tinha pedido um autógrafo. Isso, não, no caso do João. No caso do João. Obrigado. No caso do João, sim, sem dúvida nenhuma. Mas uma vez eu testemunhei um caso que foi assim, um sujeito com quem eu trabalhava, inclusive na área de segurança, um integrador, ele tinha um amigo que era ex-agente da CIA, aposentado, e morava na Flórida. E ele ia para a Flórida, avisou o amigo dele que ele ia para a Flórida, o amigo dele falou, olha, eu estou viajando, não vou estar aqui, mas você pode ficar na minha casa. Não precisa se hospedar em hotel, fica em casa. Aí ele falou, poxa, mas como é que eu vou pegar a chave? Ele falou, eu vou pôr a chave num envelope fechado com o seu nome e ponho naquelas caixinhas de correio que tem na frente das casas. Você vem, pega a chave, abre a casa e usa e acabou. Ele falou, mas como? Alguém vai pegar a chave e vai roubar a sua casa, abrir a sua casa e roubar? Ele falou, não. Aqui nos Estados Unidos é assim. Se o cara arrombar a minha casa, para roubar, para furtar, é um crime municipal. A polícia vai atrás dele. Se ele violar a correspondência, é um crime federal. Ele vai ser procurado em qualquer estado. Entendeu? Então, isso é uma diferença de cultura interessante. Sim. É verdade. Tá certo? Que tem a ver com o território, com o que é seu. Tá certo? Então, veja a diferença, veja as coisas que acontecem. Da mesma forma que em 5 minutos o xerife te abordou na rua para te oferecer ajuda. Tá certo? Verdade. Entendeu? Então, essas diferenças culturais, tem muita coisa do CEPTED, João, que a gente tem que adaptar para o Brasil, que às vezes não é ipsis literis como é nos Estados Unidos, onde teve origem, tá certo? Muita coisa tem que ser adaptada
para as condições culturais, evidentemente, do Brasil, como qualquer outro país. Não é demérito nenhum ao Brasil, mas tem que ser adaptadas às condições brasileiras. Né? Essa interpretação é muito interessante. Silvano, estamos falando bastante ainda. Tem uma pergunta aí do pessoal que está nos acompanhando, em respeito até a eles. Não, até gostaríamos muito de responder. Não, pessoal, questão. Eu estou trazendo, né, para vocês. O pessoal concorda que o maior índice de falhas realmente é o fator humano, e na verdade a segurança eletrônica e a arquitetura está aí para pensar, para ajudar nisso, né? Ninguém tem que ser perfeito, né? O que a gente puder fazer para apoiar, para ajudar, fica muito melhor, né? Fica muito mais bacana. Agora, a gente tem mais 7 minutinhos só. Se vocês quiserem já dar um ensejo, de repente, para a próxima live, para algum outro assunto. Não, passou correndo o tempo hoje, o assunto tá bom. Então, mas o João falou uma questão que até a gente gostaria, a gente poderia até explorar um pouco melhor. Quando a gente estava falando daquela questão da comunidade, né, João, dos moradores de um condomínio, exatamente. Sempre me questionam se eu vou montar um esquema de treinamento para os moradores. Tá certo? Na verdade, eu nunca fiz nenhum treinamento para morador. Tá? Porque eu acho que morador não se treina. Tá? Porque ele tem uma prerrogativa de que você não pode mandá-lo embora. Se ele não obedecer um treinamento. Tá certo? Um funcionário, você pode. Tá certo? Você adverte, você suspende, você manda embora, e às vezes por justa causa. Tá certo? Um morador não pode fazer isso. Não, você não pode fazer isso, claro, existem questões extremas que um condomínio pode processar um sujeito e expulsá-lo do prédio. Mas, considerando as condições normais, tá certo? Você não pode fazer isso. Então, o que você pode fazer para morador, na minha opinião, é aconselhar. Aconselhar certos comportamentos que vão ajudar na segurança dele mesmo. Sim. Tá certo? E o primeiro comportamento de todos, que eu vejo como principal, é dar bom dia e muito obrigado aos funcionários. Exatamente. Porteiros e etc. É o primeiro comportamento. Eu tenho utilizado nos projetos uma palestra de conscientização sobre a segurança preventiva. Onde eu não fico jogando dicas de segurança, mas apenas conceitos de convívio. Isso, conceitos. Exatamente. Inclusive uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás com o Marci. Controle de acesso não é para barrar. Quando a gente fala em controle de acesso, parece que eu vou negar todo mundo de entrar. Eu não estou barrando, estou controlando, trazendo um pouco mais de simpatia ao conceito. Eu uso muitas palestras de conscientização. Aliás, é uma delícia falar sobre isso. De lá surgem muitas perguntas. A primeira não vem muita gente, a segunda vem um pouquinho mais. Em alguns prédios eu fiz durante 2 sábados plantão de dúvidas para segurança. Em 2 sábados, das 9 ao meio-dia, apareceu uma pessoa nos 2 prédios. Ou não tinham dúvidas, ou entenderam que a dúvida que tinha, a contestação não era aplicável, mas de qualquer maneira havia disponibilidade para isso. Eu acho importante me disponibilizar enquanto profissional da área para poder proporcionar e tirar as dúvidas. Às vezes tirar até de um patamar de uma reação, de uma resistência muito grande a uma aceitação ou até uma conscientização da necessidade do bem-estar dele mesmo. Mas isso tem sido uma delícia fazer esse tipo de coisa. É verdade. Essa conscientização é muito importante, viu, João? Uhum. Isso é um trabalho muito importante a fazer. E a frase do Marci é muito boa, porque, na verdade, o controle de acesso, ele elimina os suspeitos. É controlar. Só controlar. E se é controlado, ele elimina os suspeitos. Pois é. Todos que foram controlados não são suspeitos. Diminui bastante, exatamente. São pessoas legítimas. Uhum. O ambiente fica purificado. Exatamente. Então, na verdade, ele retira peso, né? Então, aquela questão da segurança pesada, da investigação, etc. Não, a segurança bem feita, ela tira esse peso. Uhum.
ela faz com que eventuais agressores apareçam. Sim. Mostrem a cara. Ou sejam desestimulados, né? Isso. Ou sejam desestimulados. Ou não se proponham a fazer. Aham. Tá certo? Que é o objetivo Verdade. final. É o objetivo final. Você ganhar a guerra sem guerrear. Exato. A arte da guerra de Sun Tzu, é verdade. É o Sun Tzu. Essa é a parte mais linda de todas, né? Chegar nesse ponto. Então, nós vamos encerrar o programa assim, Silvano. Nós vamos ganhar a guerra, até como guerreiros aqui, né, que somos, sem guerra, sem batalhas. Tá certo? Que é a arte suprema. Tá certo? A arquitetura da segurança está inserida nesse conceito do Sun Tzu também. Tá certo? Fantástico, fantástico. Então, com essa filosofia toda extremamente embasada, extremamente enraizada no nosso conceito de segurança, que a gente precisa aprender de uma vez por todas, a gente vai encerrando a live de hoje, né? Isso. Tá bem. Tá bem. Legal. Algum recado final, Percival? Não, eu queria agradecer a todos que ouviram, eu queria que todos mandassem questões e perguntas para o Silvano, ele manda para a gente e a gente fica sabendo qual é o tema que todo mundo se interessa para fazer a próxima. Combinado. Tá certo? No tema em que o público está interessado em saber e conhecer. Manda Tá para contato@ctseguranca.com.br. Isso, manda as dúvidas que a gente responde e também seleciona temas para as próximas lives que sejam no maior interesse de todos. Então, agradecer o João pela companhia de sempre, muito agradável e educacional, né? A gente adquire muito conhecimento com a experiência do João. Agradecer o Silvano, agradecer o Christian Visual, que não está presente, o Leônidas, e que comanda os 300 guerreiros, e agradecer aí os patrocinadores. Muito obrigado a todos, saúde para todos, cuidem-se, tá? E que Deus abençoe. Perfeito. João? Da minha parte, faço os agradecimentos Percival, os meus também. Muito importante que a gente tenha essa convivência, mesmo que à distância, que essa pandemia nos ensinou a praticar, né? E me colocando também à disposição para poder responder as perguntas. Vai ser uma grande alegria falar sobre o que nós gostamos de fazer. Ok? Boa noite para todos. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia Percival e Silvano. Perfeito. Pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, às 19h30, a gente tem o Segurança em Pauta, mas antes, às 18h30, temos o Fala Guerreiro com o pessoal da BlockSeg e da Clearzone Brasil também, trazendo novidades para vocês daqui a pouco, às 18h30, tá bom? Fica ligado aqui no CT e a gente volta daqui 15 dias com o Arquitetura da Segurança, com esses queridões aqui. Um abraço pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Abraço a todos. Antes de terminar, contar mais uma curiosidade. A Haganah tem uma frase que fala: faça tudo ao contrário que vai dar certo. E ela se refere àquelas pessoas que fazem recomendações ou fazem implementações sem conhecer segurança. Então esse programa é muito bom para também não cometer esse erro. Obrigado e parabéns a todos vocês. Boa tarde aos amigos.